Boa noite, pessoal. Estamos entrando aqui para a live às 19 horas. Enquanto vocês vão chegando e entrando, eu vou aqui colocar o nome da nossa live de hoje, o tema da nossa live, para já ficar aqui registrado. Boa noite. Boa noite, Carol Carvalhal, Alain, Isabelle, Ana Luísa, Débora, amiga. Vamos entrando, daqui a pouquinho a professora Aline também está entrando para a gente poder conversar. O objetivo de hoje é a gente realmente traçar a comparação entre a magistratura estadual e a magistratura federal, não só com base nas competências, mas a gente poder visualizar um pouquinho o que é atuar como magistrada na Justiça Comum Estadual e o que é atuar como magistrada na Justiça Comum Federal. E isso desde a preparação, porque já no edital nós temos muitas diferenciações e a gente recebe muitas dúvidas perguntando se é possível conciliar o estudo de carreiras estaduais com o estudo de carreiras federais. Então, nada melhor do que eu ter convidado a professora Aline Soares para a gente poder fazer esse paralelo. Eu falando um pouquinho da minha atuação e estudo na magistratura estadual e ela na magistratura federal. Deixa eu chamar ela aqui. Só aguardando ela entrar, gente. Olá! Oi, tudo bom? Oi, tudo ótimo! Boa noite para todo mundo. Que bom. Bom que deu certo, né? Que prazer conversar com você. Igualmente. É, Igualmente. a gente dá aula já há algum tempo no mesmo curso, Uhum. que é na CPI URIS, mas eu acho que eu nunca te encontrei pessoalmente, mesmo quando você estava mais próximo E daqui. isso eu acho que, na realidade, eu acho que a gente. Uma vez você estava tomando café e eu passei, dei um gol aqui, né? E eu fui gravar a aula. E é sempre assim, né? Meio corrido, aí termina que tem que se valer da internet, especialmente atualmente, né? Sim, sim, mas e onde que você está atualmente? Eu estou em Maceió, né? Eu vivo na ponte aérea Maceió-Salgueiro, porque minha lotação, né? Quando eu fui removida da primeira região para a quinta região, eu fui lotada em Salgueiro, Aham. lá no sertãozão de Pernambuco. Então, por enquanto, eu estou lotada lá, lotada lá. Então, eu fico. Minha família vive em Maceió, né? Meu filho e meu marido. Então, Sim. meio que um meio cá, meio lá, né? Meio cá, meio lá. Ah, mas isso tem sido ótimo na pandemia, porque a gente está conversando com várias pessoas de vários locais, sempre pelo Instagram ou pelo YouTube. Então, ainda bem que as mídias sociais aproximam a gente e a gente pode conversar. Você já pensou Aline, numa situação dessa sem mídia social? Né? Ó, ainda bem que o mundo, de um jeito ou de outro, evolui, né? Em algumas coisas evolui. sim. E Aline, deixa eu te falar, eu acho que eu não sei se o meu está, mas eu acho que o seu áudio está falhando um pouco. Eu não sei se você tem um fone de ouvido. Eu não sei se o pessoal está ouvindo um pouco falhado também, mas às vezes está cortando no meio da sua fala. Até dá para compreender. Tá? É porque eu não tô com meu fone aqui, meu fone está. Não tem problema. Não tem problema. Hoje eu vou ficar devendo, mas eu vou falar até mais devagar, porque você sabe, nordestino Ótimo. fala rápido, né? Nordestino a gente tenta falar devagar, sabe, pausadamente, elegantemente, mas quando vê a gente já falou foi tudo, entendeu? Mas eu vou tentar até por conta disso, tá? Tá ótimo. Aí algumas pessoas concordaram mesmo que está cortando um pouco o seu áudio.
Então, assim, sempre quando você for falar, eu vou ficar quietinha para eu não picotar o seu áudio também. E aí você tenta falar um pouquinho com mais calma mesmo, porque aí talvez ele não falhe. Eu não sei por que que está assim também. Tá, joia. Não Tá é a primeira. bom? Vamos. Bom, pessoal, como eu fiz a introdução, é muito bacana a gente estar aqui nesse momento para poder fazer essa diferenciação entre o estudo e a atuação das áreas estadual e federal. Claro que nós vamos focar na magistratura, que é onde a gente consegue dar um detalhamento maior. Mas lembrando, né, que nós temos aí 5 áreas, nós temos a justiça especializada, então nós não vamos entrar aqui em nada da justiça trabalhista, que tem ali as suas matérias próprias, seu concurso próprio. Nós também não vamos comentar sobre a questão do eleitoral e militar. Claro que na esfera estadual nós temos a auditoria militar, que são ali para, não é Forças Armadas, porque aí nós temos o militar da União, mas nós temos a questão dos policiais militares, bombeiros militares estaduais, que são julgados na Justiça Comum Estadual, e o eleitoral são os juízes de direito da Justiça Estadual, que possuem mandatos na Justiça Eleitoral, conforme aquela configuração da Justiça Eleitoral que a gente aprende na Constituição Federal. Mas nosso foco não é a Justiça especializada, nosso foco é a Justiça Comum. E aí eu faço parte da Justiça Comum Estadual, sou magistrada aqui no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Eu tomei posse em outubro de 2014. Eu já era servidora aqui do Tribunal de Justiça, eu fui técnica e analista. Então, o que me levou mais para o estadual foi que, desde a minha formação, desde quando eu estudava para concurso e quando eu fiz a minha faculdade, terminei minha faculdade, que eu tomei posse para servidora, eu já tive muito contato com a competência estadual. E nisso, a gente vai depois detalhar um pouco mais, nisso eu vi que eu gostava realmente da competência estadual, e nisso eu nunca fiz concurso para a área federal, eu sempre fiz concurso para a área estadual. E a professora Aline Soares, então, ela é da Justiça Federal, Justiça Comum Federal, e ela vai contar um pouco para a gente há quanto tempo ela faz parte da Justiça Federal, qual é a região com que ela faz parte, quando que ela tomou posse. Bom, vamos lá. Gente, ao contrário da professora Lorena, a minha passagem profissional antes da magistratura federal sempre foi a área estadual, por incrível que pareça. Eu fui analista do Ministério Público de Alagoas, fui defensora pública estadual, né, lá no estado de Sergipe. Passei em alguns concursos de analista federal, do MPU, do TSE, enfim, mas antes da magistratura federal, eu não tinha exercido nenhum cargo federal. A minha bagagem é toda da área estadual, né? Eu sempre me preparei, o meu edital base era magistratura federal. Eu sou magistrada federal desde janeiro de 2015, né? Eu sou egressa do 15º concurso do TRF da primeira região, me removi pelo meu sotaque, como é óbvio, né? Eu comprei há uns 7 anos, desde nos meus 7 anos de idade, quando eu fiquei de São Paulo aqui em Alagoas, adquiri logo meu sotaque, e eu fui removida agora para a 5ª região, né? No ano passado, para cá. Então, de magistratura, eu tenho o quê? Essa conta é muito difícil, eu sou do direito, meu Deus do céu. 5 anos, né? 5 anos de magistratura federal, mas antes eu era defensora pública. Eu saí da faculdade, Lorena, por incrível que pareça, sabendo que eu queria, o meu destino final, o meu ponto final na vida concurseira era magistratura federal, sabe? Mas terminou que o destino no caminho me deu a esfera todo o tempo realmente estadual. Então, talvez por isso tenha dado para conciliar aí, né, um tempo desses estudos nas duas áreas.
mas é isso. Uma primeira pergunta, Aline, então, que eu acho até que você tem mais propriedade para responder, como você falou. Muitos perguntam, professora, dá para eu conciliar magistratura estadual com magistratura federal? Porque você pode até ter passado por defensora, mas pelo que eu entendi, o seu foco sempre foi a federal. Acabou que por algumas matérias semelhantes, que tem, claro, várias, neste meio termo, você passou na defensoria estadual, mas você sempre focou na federal, só para eu compreender. Meu estudo sempre foi voltado para a área federal, mas aí o que acontecia? Quando saía um edital interessante, por exemplo, eu sou de Alagoas, né? Eu passei na defesa do estado de Sergipe, estado vizinho, né? Passei para analista no MP daqui, né? No meu estado. Então, sempre que um concurso interessante para mim da área estadual, eu dava que meio uma mudada de chave, eu deixava um pouco de lado a matéria federal para dar uma estudada na matéria estadual, né? Obviamente, depois que eu tomei posse como defensora pública, eu só passei a estudar para a área estadual de novo quando abriu o concurso do Ministério Público aqui no estado de Alagoas, porque eu falei, olha, qualquer coisa eu volto como promotora, né? E na época eu também. E na época que eu passei para promotora de justiça em Alagoas, eu também passei na magistratura federal. Então sempre foi um estudo conciliado, sabe? Agora é óbvio que quando você aumenta, porque quando você concilia, né, o estudo da área estadual com a área federal, você aumenta o seu leque de matérias, você vai aumentar o conteúdo no qual você vai ter que se debruçar. E, obviamente, isso demanda um pouco mais de organização, disciplina, né? Realmente dedicação mesmo. Demanda, se você, quando já tem uma área fim, uma única, já demanda isso tudo da gente. Então, assim, quando saiu o concurso de promotor daqui, eu já tinha passado na primeira fase da magistratura. Não, minto. Eu estava no TRF da quinta, eu perdi na fase de sentença e foi quando eu fui para o TRF da primeira. Mas eu já estava passada no TRF da quinta, aí tinha que estudar ECA, tinha que parar um pouco internacional, previdenciário, para virar a chave e pegar o ECA, que eu não estudava, né? Quando eu lia jurisprudência, por exemplo, eu pulava ECA, pulava sucessões, até porque eu era defensora pública numa vara de família, então tá danado o quê? Que se caísse alguma coisa, né? Então tinha todo esse trabalho de virada de chave, sabe, Lorena? Por isso que eu digo, olha, que dá. Agora, obviamente, é um trabalho maior, isso é um pouco mais, digamos assim, um pouco mais sacrificante, porque você vai ter que aumentar a sua carga horária, você vai ter que fazer toda uma reestruturação de estudo mesmo, né? E talvez, Aline, você também não tenha tido tanta dificuldade em conciliar estadual com federal, porque, querendo ou não, o estadual fazia parte do seu trabalho, da sua atividade rotineira. Então, você já estava acostumada, talvez, com aqueles trechos do edital que tinham uma semelhança, e no seu estudo mesmo você acabava focando naquilo que era próprio da Justiça Federal. Exatamente. De justiça, por exemplo, perder tempo lendo sucessões, lendo a parte de direito de família, porque aquilo estava no meu dia a dia. Quando eu ia fazer uma peça, eu buscava jurisprudência, sabe? Então a gente também tem que fazer isso, tem que fazer valer o lugar onde você está, trabalhar para você também, né? Ser analista, você está em um outro cargo que ainda não é o cargo fim, você tem que dar um jeito de tirar um proveito daquilo ali, né? E a gente só tira o proveito se a gente se dedica mesmo. Queria que você falasse um pouco para o pessoal que está assistindo, Aline, sobre a estrutura da Justiça Comum Federal, porque eu acho que isso impacta também nos próprios alunos e candidatos quando vão escolher a área de estudo, porque, querendo ou não, como nós temos poucos concursos para a Justiça Federal, por conta da quantidade de tribunais, acaba que, como os tribunais estaduais nós temos aí a todo momento
muitos acabam escolhendo e focando na justiça estadual. Mas muito se fala também, não sei se isso é mito ou se é verdade, eu queria que você desse sua opinião também, se o estudo para a justiça federal é mais difícil que o da justiça estadual. Então, eu queria que você falasse um pouquinho da estrutura e do estudo voltado para a federal. Vamos lá. É o que eu costumo dizer quando falam, mas tem 27 tribunais e só 5. Então, aí 6 vindo, né? Porque passou na Câmara, o TRF6 passou, tá em tramitação, né? E realmente é quase que uma realidade já. A gente que está por dentro está meio que sabendo do que vai acontecer. Em compensação, as pessoas talvez ainda não tenham prestado atenção no tanto de vagas que tem disponíveis para provimento para juiz federal substituto, né? O último concurso do TRF da 5ª região, salvo engano, ele saiu com mais de 40 vagas, alguma coisa assim. E são raros os tribunais de justiça que já saem assim de partida com 50, 70. Uhum. Tribunal TRF3 agora, salvo engano, são mais de 90 vagas, né? Quer dizer, nós temos essa contrapartida, a Justiça Federal. Só são 5 tribunais atualmente, né? Na iminência da aprovação do TRF da 6ª região, mas existe muito cargo a ser provido de juiz federal substituto. Então, se a gente parar para pensar, a coisa está meio 50-50, está meio equilibrada, né, com os estados da federação, porque você tem 27 tribunais de justiça, em compensação, 10, 20 vagas, né, 30 vagas, 15 vagas. Um dia desse, eu não lembro qual foi o tribunal, vinha um edital, 10 ou eram 12 vagas, alguma coisa assim. A mesma coisa, cargo de promotor de justiça, enfim. Então, é o que eu digo, às vezes a gente se apega mais na quantidade de tribunais e a magistratura federal são 5, mas, cara, tem muita vaga para ser provida de juiz federal substituto, né? No que diz respeito à preparação em si, Lorena, eu acho que isso é uma grande fábula, né? A questão que o pessoal gosta mais é do processo penal, né? Tem você linda, toda preparada, é muito mais palatável. E do penal, do crime sangrento, né? O pessoal gosta mais da matéria, eu confesso, a matéria da área estadual, ela é mais palatável, digamos assim, do que a matéria federal. Você pega lá um direito previdenciário, às vezes, eu que estou no dia a dia, tem horas que dá vontade de chorar, ai, que coisa chata, mas enfim, né? Você pega um contrato de licitação, né? Um contrato firmado entre a União, um direito administrativo lá, que você tem que decidir se a demanda de energia elétrica foi realmente usada, entendeu? Ou se não foi. Tem umas coisas que realmente na área federal são um pouco mais complexas, mas talvez sejam também um pouco mais complexas, porque a gente vive uma fase no direito em que juiz tem que saber de tudo, né? Juiz sabe de tudo, o juiz virou um oráculo e as coisas não são assim. Eu, pelo menos, não me coloco como magistrada como um oráculo. Então, eu acho que realmente, talvez a matéria não seja das mais, digamos, você vai estudar um processo penal ou licitação? O que você acha mais legal? Um direito penal, né? Um processo penal ou licitação, né? Ou tributário mesmo. Vai lá estudar imposto de renda, né? Decreto-lei lá que trata do imposto de renda. Então, eu acho que a questão não é que seja mais difícil, né? É uma questão realmente de identificação com as matérias, né? E a verdade seja dita, existem excelentes professores, grandes profissionais nessas matérias penal, processo penal, né? E além da matéria ser mais legal, os professores são muito bons. Então, o que torna, logicamente, parece ser mais fácil, mas eu acho que não é isso, não. Eu acho também que, em questão de matéria da justiça como estadual, nós estamos acostumados a ouvir desde sempre, porque é o que é noticiado.
Assim, pelo menos em parte de penal e processo penal, é a criminalidade comum que é noticiada. Assim, claro que nós tivemos a Lava Jato, nós tivemos várias questões noticiadas nos últimos anos, mas a maior parte das notícias locais nos jornais, ou até mesmo em jornais de grande circulação, que a gente vê aí todo dia, é o que a gente vê na justiça estadual, né? É o que a gente estuda ali no penal, processo penal, no direito do consumidor, no direito civil, os atos infracionais, no direito da infância, que aí acaba sendo o que toca mais e acho que a gente acaba indo para aquilo que a gente está mais acostumado, vamos dizer assim. Pois é, tu acredita que eu nunca tinha pensado por esse lado e realmente eu acho que é uma boa justificativa mesmo, né? Ninguém, isso não tá no jornal Demanda de Energia Elétrica para saber se foi prestado ou não, né? Para ver se vai ter que tributar a diferença eu acho que é bem por aí mesmo, viu? Talvez seja mesmo, Claro que nos últimos anos eu até acho assim que começou a noticiar mais por conta da macrocriminalidade, que aí toca mais a Justiça Federal mesmo. E nos últimos tempos, a questão da pandemia, algumas operações, suspensão ou não de serviços escolares, que acabou indo para a Justiça Federal também, acabou sendo noticiado também muito a respeito disso. Mas, no geral, o que nós temos mais são notícias de questões afetas à Justiça Comum Estadual mesmo. E aí, Aline, fazendo outra pergunta, para o pessoal entender, então, quais são as maiores demandas que um juiz, quando ele toma posse para a área federal, o que ele mais vai ver, com o que ele mais vai ter que lidar na Justiça Federal? Gente, deixa eu sorte quando eu tomei posse, porque eu tomei posse na primeira região, eu fui para Manaus e peguei um Jeff, né? Então, basicamente, eu peguei previdenciário, pequena causa, né? Demanda tributária menor, né? E basicamente Caixa Econômica de um lado e INSS do outro, né? Consumidor e previdenciário. Mas, obviamente, isso é uma situação que me foi permitida, obviamente, pela minha classificação, porque no concurso. Porque o ordinário, Lorena, é você tomar posse e fazer que nem eu estou agora, um salgueiro, né? Competência geral. Então, de manhã eu estou fazendo audiência de previdenciário, de tarde eu estou fazendo a de monitória, entendeu? No outro eu já amanheço para fazer instrução penal. De tarde eu já estou com a AGU aí para resolver questão de indenização. Assim que se toma posse, em regra, na magistratura federal, você vai para uma subseção, que é isso, é a minha situação. Por quê? Porque quando eu também venho de uma região, eu zero, né? Eu zero toda a minha antiguidade, eu vou para o final da fila, eu estou no final da fila. Então, hoje eu estou numa subseção, e quando você toma posse, meu amigo, é aquele momento que o tribunal vai aproveitar o seu estudo para concurso, né? Porque ninguém sabe mais do que concurseiro, é o que eu digo para os alunos, gente, ninguém sabe mais direito do que vocês nessa fase, vocês só precisam daquela de bater no peito e eu posso, né? Então, que geralmente, nesse início de carreira, meu amigo, você vai usar tudo, não tem jeito. Agora, obviamente, mais na frente você consegue dar uma escolhida, a não ser que você resolva se titularizar, porque quando você vai se titularizar, da mesma forma. Eu, muito provavelmente, né, na hora que eu chegar onde eu quero, mesmo substituta, eu vou ser substituta forever, né? Porque eu não sei se eu aguento ir para uma subseção de novo, sabe? Mas é porque é bem punk, né? Mas, obviamente, o tribunal sabe que o concursado está feliz, acabou de tomar posse, está cheio de energia, cheio de conhecimento. É natural, ao longo da carreira, a gente vai se especializando. Né? Por exemplo, eu me especializei em penal, processo penal, sentença penal, é o que eu gosto. Então, eu fui dar aula nisso, eu tento atuar na prática com isso. Você estuda mais tributário, então foi dar aula de tributário, tenta, querendo ou não, pegar ali mais um estudo voltado para tributário, a gente vai se especializando. Então, a gente vai perdendo. Por exemplo, hoje em dia, eu não sei empresarial mais. Assim, Eu sei assim... empresarial, pronto.
tem que ser atividade empresarial. Podemos encerrar o assunto, né? Já falamos tudo que sabemos de empresarial, é bem por aí. Mas você tocou num ponto interessante, Aline, da estruturação também da justiça comum, estadual ou federal, porque você está falando aí, né? Circunscrição, subseção, porque a estruturação é diferente da justiça estadual, em que nós temos os tribunais com as suas comarcas, né, com as suas entrâncias nas comarcas, seja de interior, geralmente começa ali no interior e vai indo mais para a capital. O único diferente é aqui no Distrito Federal, que a gente não chama de comarca, a gente chama de circunscrição também. Então, tem a circunscrição de Brasília, a circunscrição de Samambaia, Ceilândia, Planaltina, etc., que existe uma estruturação um pouco diferenciada dos outros tribunais, mas a nossa competência, que nós lidamos, é a competência estadual também. Então, a gente está mais acostumado a lidar com a justiça estadual, como eu citei, comarcas e entrâncias. Na justiça federal, então, são seções, subseções? As subseções, né? A gente tem, logicamente, o tribunal, né? Que aí faz aquela delegação de competências, né? E delega as competências. Nós temos seções que ficam nas capitais e essas seções são constituídas por varas, né? Varas que são providas por 2 juízes, um titular e um substituto, que atuam simultaneamente com a mesma distribuição processual e eventuais impedimentos e suspeições, né? Da mesma forma, em regra, as subseções. Por exemplo, Salgueiro, como é uma cidade pequena, é só uma subseção. E ali eu concentro toda a competência da Justiça Federal. Mas existem subseções um pouco maiores, né? Por exemplo, Caruaru, né? Arapiraca, aqui em Alagoas, que elas já são maiores. Então, não dá para concentrar tudo num juiz só, porque o cidadão vai terminar louco, né? Com a demanda de trabalho. Então, aí a gente já tem 2 varas na subseção, né? Da mesma forma, todas as varas federais são providas com 2 juízes, né? O titular, que tem inclusive a administração da vara, e o substituto, tá? A diferença entre titularização é juiz federal titular e juiz federal substituto é a direção da vara, né? Ou do foro, ela é incumbida ao juiz federal e a diferença de 5% no subsídio. Pronto, é só isso. Todo o resto, a mesma carga de trabalho. Atualmente, eu estou exercendo titularidade plena em Salgueiro, porque o titular de lá, ele está convocado para o tribunal, e então eu estou com todo o trabalho da vara. No ano passado, inclusive, eu estava respondendo. Aí vocês dizem que não tem vaga para juiz, né? Ano passado eu estava fazendo o trabalho de 4, Lorena. 4 juízes. Eu estava em 2 subseções, Salgueiro, né? E Uricuri, que é exatamente no sertão de Pernambuco. E concentrava todo o trabalho, né? Que da mesma forma é subseção, um juiz titular, um juiz substituto, e temos vaga, minha gente. Temos vaga, sim. Nos tribunais estaduais também acabam não preenchendo as vagas. Por exemplo, aqui no Distrito Federal é muito comum. Faz o concurso, tem lá 100 vagas, se preenche 10, 20, preenche pouco. Mas claro que na esfera estadual nós temos concursos de grande expressão. Por exemplo, São Paulo geralmente é um que tem muita vaga, toma posse muitos juízes, mas não é uma realidade em todos os estados. Nós temos estados pequenos que têm poucas vagas, pouquíssimas vagas, como que você já citou. E aí a semelhança, só adequando a terminologia, gente, do federal para o estadual, nós não temos as subseções, mas nós temos as comarcas. Então, eu posso ter, claro, uma comarca de interior que tem uma vara única, em que ela tem toda a competência estadual, criminal, civil, toda a competência estadual, mas eu posso ter uma comarca maior, em que um só juiz também não daria conta. Então, tem ali várias varas, vários juízos, um criminal, um civil, um de órfãos e sucessões, e assim sucessivamente. E aqui no Distrito Federal, um pouquinho diferente, porque a gente não chama de comarca, a gente chama de circunscrição, mas eu tenho, por exemplo, a circunscrição de Brasília, é uma circunscrição enorme. Eu tenho 8 varas criminais, eu tenho 20 e tantas varas cíveis, né, um tribunal do júri. Então, é uma circunscrição estadual que eu tenho que dividir
a competência entre vários juízes, porque um só jamais conseguiria suportar a carga de trabalho. Então, só adequando as terminologias, comarca, subseção, e assim a gente vai adequando na Justiça Estadual Federal. Diga, Aline. Deixa eu só te perguntar uma coisa. Aí a circunscrição é como entrâncias, porque a Justiça Estadual também tem algumas que tem primeira, segunda e terceira entrância, ou não? É só circunscrição mesmo? Aqui no Distrito Federal a gente não tem isso. Acho que pelo território ser muito pequeno, assim, de Brasília, do centro de Brasília, né? Brasília seria, vamos dizer, a comarca da capital. Mas se eu for para a circunscrição mais longe, que seria ali talvez Braslândia de um lado e Planaltina do outro, eu tenho ali 40 quilômetros do centro de Brasília para. Então é tudo muito próximo. Então a gente não. Na prática, para o juiz, não tem essa diferenciação. Eu acabo indo para qualquer das cidades em que eu tenho essas circunscrições no Distrito Federal. É porque o DF ele não pode ser dividido em município, então talvez seja isso que não haja entrâncias, né? Isso. Aí nós não... Estaduais é chamado entrância. Você entra na justiça como juiz de primeira entrância, depois segunda entrância. Isso. E aí vai caminhando. Claro que aí tudo depende da vontade do magistrado também, como você citou. Ele tem vontade de titularizar ou não? Ele prefere ficar como substituto, muitas vezes ali próximo da família, próximo de um aeroporto para ir para a família, ou ele pretende titularizar e acaba titularizando numa vara muito distante. Então, tudo depende da vontade ali também do magistrado. Nos demais estados, a titularização ela é mais rápida. Né? Aqui no Distrito Federal, a titularização estava demorando 10 anos, mas a previsão é que o tempo aumente. Então, a gente fica como substituto muitos e muitos e muitos anos, porque é um tribunal pequeno, são poucas as jurisdições, poucas as varas. Então, a gente não progride muito na carreira. É mais complicado do que nos outros estados. Aqui na quinta região, a primeira região, eu sei que ainda está um pouco melhor, mas aqui também na quinta região eu acho que eu vou demorar um bocado como substituta, porque praticamente o quadro de titularização está completo. Está completo. Então, aí vai da especificidade de cada estado, aí varia muito a depender dos estados, das vagas que tem, né, dos juízes criados ao longo dos anos, vai depender um pouquinho. Mas vamos focar agora, Aline, em termos de estudo, então, para a gente falar um pouquinho do edital, como que foi a nossa preparação, o que a gente focou mais, porque aí sim, mesmo que nós tenhamos matérias em comum, vamos dizer assim, nós duas estudamos direito civil, sim, mas o que eles cobram na prova não é a mesma coisa para mim, que vou ali atuar na área estadual e você federal. Porque o examinador ele sempre vai adaptar a prova para aquilo que vai ocorrer na prática. É muito comum, né? Ele querer aplicar e cobrar e testar o candidato daquilo que ele vai realmente fazer. Então, se a gente puder passar entre algumas matérias e ver o que realmente é o enfoque do candidato, a depender se ele quer a minha área estadual ou se ele quer a sua área federal. Né? Em constitucional e administrativo, acho que não muda muito. Eu acho que processo também. Eu acho que constitucional, administrativo, desculpa te interromper, constitucional, administrativo, processo civil ou penal, tudo daí é igual. Né? Não tem processo civil segundo a Justiça Federal e segundo a Justiça Estadual. Não tem processo penal interpretado pela Justiça Federal, interpretado, né? Existem matérias que é o que eu acho, são basilar e cobrado da mesma forma nos dois concursos. Eu acho que muda um pouco o enfoque quando, por exemplo, você vai para civil, como você colocou, Lorena. Você, obviamente, se você vai estudar para a área estadual, você vai ter que ler com cuidado sucessões, direito de família, coisa que eu passava batida, nem informativo eu lia. Quando eu via lá na ementa do informativo ECA, opa, aqui eu pulo, entendeu? Via sucessões, opa, aqui eu pulo de novo, né? Porque você tem que fazer. O tempo é curto, o cobertor é curto, você tem que fazer essas seleções, né? Então, da mesma forma que penal.
né? Eu não, ó, finalmente eu fiz um júri, né? Eu tive que reestudar o tribunal do júri e crime de homicídio, né? Por quê? Porque, obviamente, quando eu ia estudar crime para a magistratura federal, eu focava na competência federal, né? E eu falei, olha, é muito audácia o cidadão ir lá e me matar um servidor, né? Porque essa que puxa a nossa competência, né? A competência federal, quando é praticado, né? Em face, no exercício, por exemplo, de um servidor federal no exercício do seu trabalho. E aí puxa a competência da gente. E foi o que aconteceu. Ou seja, ele tem que ter muito cuidado com o direito material, para ele fazer aquela separação, com base lá no 109 da Constituição Federal e na jurisprudência também, porque principalmente em penal e processo penal, a gente tem muita jurisprudência diferenciando o que é estadual e o que é federal. Então tem que se ter cuidado mesmo nos tipos penais, vamos dar o exemplo aqui de penal, para ver o que é aquela criminalidade comum. Então, por exemplo, gente, na audiência de custódia, eu que sou juiz estadual, faço a custódia da competência estadual, eu tenho o quê? Eu tenho essa criminalidade comum do tráfico de drogas, da associação para o tráfico, do furto, do roubo, da receptação. Tenho lá a Lei Maria da Penha. Esse é o peso, essa é a carga de penal e processo penal que nós temos na Justiça Comum Estadual. Então, ele acaba focando nessa cobrança. Cai muito a lei de drogas na estadual, cai muito a Lei Maria da Penha, cai muito ali na parte de crimes patrimoniais, apesar de ter crimes patrimoniais na federal também, né? Vamos supor um roubo contra os Correios. Mas o comum é a gente encontrar na justiça estadual, é onde há uma cobrança maior também. Então, no direito processual, o seu estudo vai ser igual na justiça estadual ou federal. Mas no direito material, você vai ter que dar enfoque para a competência federal lá do artigo 109 da Constituição. Exatamente, né? Você vai ter que direito civil, por exemplo, o que é importante? Importante é até a parte de contratos em espécie, sim, o que a União firma, né? Quando delega serviço seu, né? Firma contrato com concessionária, permissionária, autorizando, tem ali a aplicação de contratos em espécie. Então, você tem aquela parte geral que você vai ter que dar uma caprichada, né? Então, eu acho que é como eu costumo dizer, para quem estuda para a área federal, o Código Civil termina quando começa o direito de família, né? Começou o direito de família, já era, meu amigo, acabou para você. Acabou. Então, direitos reais também é muito importante para a área federal. Importante ainda, né? Porque tem desapropriação, né? Ainda entra. A parte de direitos reais ainda entra. Mas direito de família acabou o Código Civil. Quem quer ser magistrado federal estuda Código Civil, a parte de família, logicamente, porque vai casar, né? Vai ter filhos, essas coisas, mas não é o seu dia a dia. Não é o seu dia a dia. Indo para direito do consumidor e estatuto da criança e do adolescente, porque são matérias pesadíssimas em estadual, a gente vê muito na prática, né? Então, por exemplo, a gente tem varas da infância, então muitos atos infracionais que tem que lidar não só com a competência criminal, mas a cível do Estatuto da Criança e do Adolescente. E no direito do consumidor, basicamente, todas as demandas aí de particulares contra empresas e tudo, vai tudo para a esfera estadual. Então, na área federal, existe alguma coisa em consumidor e Estatuto da Criança e do Adolescente? Olha, Estatuto da Criança e do Adolescente, você tem que saber o que é criança e adolescente. Sabendo isso já resolve muita coisa, entendeu? E todo o resto, eu confesso que tá lá no edital, mas obviamente eu tinha a carga da Defensoria Pública, né? Como eu disse, eu só fui estudar ECA para o concurso de promotor de justiça e dei uma lida na lei. Mas dá para você fazer a prova da magistratura federal pulando isso, pulando a jurisprudência? Dá. Consumidor, você tem que pelo menos ler o ECA, né, Lorena? Não tem nada muito de extravagante no concurso da magistratura federal de consumidor, porque o que acontece? Nosso cliente geralmente é uma empresa pública federal que presta, né, que está lá inserida no meio econômico, né, fazendo o mesmo que o agente privado está, que é quando vem realmente incidir direito consumidor. Então, logicamente, você tem que saber o 12, o 14 do CDC, você tem que conhecer banco de dados, você tem que entender tutela coletiva que está ali, mas isso daí é o mastigadão,
né? É o geralzão. Então, resolve. Não dá para alguém que se prepara para a magistratura federal estudar o ECA como você deve ter estudado, o CDC como você deve ter estudado, aprofundando, inclusive, na jurisprudência, né? ECA, eu pulava, CDC, quando eu via lá que era alguma coisa que eu falava, isso daqui nunca vai ser da minha competência, então um abraço também, né? E é por aí. Tributário, você vai castigar, logicamente, nos tributos federais, né? Você vai estudar a área estadual, você vai ter que morder, né? Ter que chegar avançando em ICMS, porque é o tributo mais importante da área estadual, né? Mas você vai ter que saber tudo dos tributos federais, vai ter que entender PIS, COFINS, né? CSLL, contribuição previdenciária patronal, não. Mas se você for para a área federal, você vai ter que deixar o ICMS de lado e se dedicar um pouco mais para essa turma aí. E eleitoral? Cai na área federal? Não. Graças a Deus, não. Isso. Porque lembrando, pessoal, como eu disse, né, toda a estruturação da justiça eleitoral ela é composta, pelo menos nas varas ali, em primeira instância da justiça eleitoral, são pelos juízes de direito, a área estadual, nós que exercemos a competência ali nas zonas eleitorais, né, lembrando da competência lá na Constituição. Isso. Juiz federal, né, na composição do TRE, né, é um juiz federal. Quem sabe um dia eu chego lá, aí eu estudo eleitoral. Ah, meu bem, eu tô passando assim, viu? Eu olho o livro de eleitoral, me dá coceira, eu vou embora. E já na esfera estadual você tem que estar muito bem em eleitoral. Costumam cair muitas questões. Na segunda fase, claro que depende da estrutura de segunda fase de cada estado, mas aqui no DF, por exemplo, cai pelo menos uma questão de eleitoral. E na prova oral também é cobrado. Então, em todas as fases, praticamente, você vai ter que estar muito bem em eleitoral, porque você vai exercer em algum momento a situação de juiz eleitoral nas zonas eleitorais. Por exemplo, a primeira entrância, né? Quando você chega, é o que eu digo, o tribunal vai sugar você todo, ele quer tudo, meu querido. Você vai exercer Exatamente. juiz eleitoral. Exatamente. Naquela comarca em que só há um juiz ou poucos juízes, muito provavelmente você vai exercer a atribuição de juiz eleitoral. Exatamente. Sim. Seja para assinar título de eleitor, né? Nem que seja isso, mas vai. E ambiental e empresarial? Empresarial, né? Eu estudei pela sinopse do professor André Santa Cruz. É a sinopse da OAB Eleitoral Lorena. E assim, é o que eu estou dizendo. Eu sei o que é atividade empresarial, começa a partir do 965, né, do Código Civil, e um abraço. Né? Você tem empresarial, o que realmente importa de empresarial, vou dizer, na magistratura federal, na área federal? Tem a ver exatamente com direito tributário. Por quê? Porque é a questão da falência. Né? Porque quando o cidadão vai lá e falha ou entra em recuperação judicial, tem aquele concurso de credores, né? E a União vai chegar junto com o direito tributário. E geralmente quando eu digo para os alunos, ó, vocês têm que empresarial, você vai estudar falência, meu filho. Você vai ter que entender, né? Sabe aquele concurso de credores para saber quando é que entra o crédito tributário? É isso. Isso é o que tu vai ter que manjar mesmo. E saber, logicamente, conceitos básicos, né? Atividade empresarial, saber responsabilidade de sociedade. Por quê? Porque tem a ver com direito tributário, né? Com cobrança, para quem você vai direcionar ou não. Eu acho que empresarial, para a magistratura federal, é muito mais uma decorrência. A matéria que você tem que estudar é muito mais uma decorrência das cobranças da União, né? E tudo é feito pela LEF, né? Pela Lei de Execução Fiscal. Então, um dia desses, inclusive, uma aluna, eu acho que foi a última prova da magistratura federal, um curso que eu dei, e eu falei, ó, professora, o que eu estudo empresarial? Você não deu nada? Ela, não lê. Faz o seguinte, lê lá no CTN aquela parte que trata da falência, quando é que a preferência do crédito tributário. Lê aquilo, tá?
lê o 965 para você saber o que é atividade empresarial, né? O que é nome, né? O que é denominação, o que é razão social. O basicão resolve. E para mim resolveu que foi uma beleza. Eu estudei por sinopse, logicamente não lembro quase de nada. Lembro o de sempre, né? Eu lembro o que é o trivial, o dia a dia, né? A ordem lá da União para cobrar tributo, né? Porque quando está falando da recuperação, é nosso, né? Por aqui. Porque já na parte estadual, as cobranças de empresarial são bem diversificadas. A gente já não tem um enfoque. Claro que tem mais questões também, recuperação e falência, tem aqueles temas que agradam mais os examinadores, mas pode cair de tudo, é bem diversificada a cobrança empresarial na esfera estadual. Eu acho que na magistratura federal, para a preparação, uma boa sinopse e a leitura do Código Civil. Atualmente resolve e muito provavelmente você nunca mais vai ter que estudar aquilo. Você vai ser rendido, meu filho, viu? Vai estudar empresarial e depois vai ser rendido. Passado. E ambiental, Aline? Olha, ambiental, aí a coisa já... Na esfera federal, realmente, ambiental, tem uma cobrança um pouco mais, realmente, requintada, né? Principalmente quando tu pega um examinador que gosta, porque ainda tem isso. A estrutura do concurso da magistratura federal, ela é muito parecida, eu acho que do TJDFT, né? A primeira fase é feita por uma instituição, mas a segunda fase em diante são os próprios... É a própria comissão que conduz o concurso, desde a correção da feitura das questões, como a correção, né? Então, se você pega, né, ultimamente as provas da magistratura federal, né, elas têm saído daquele feijão com arroz de princípios, né? Teve uma época que bastava Constituição e princípios, e hoje em dia, não. A cobrança tem sido um pouco mais sofisticada, até porque tem muita área da União, de fato, né? Por exemplo, na época que eu tive em Manaus, basta dizer que tem uma vara lá especializada, é uma vara ambiental, né? Só para competência da matéria ambiental. Crime ambiental, ação civil ambiental, execução fiscal de multa ambiental. Então, não tem como. O pessoal que vai fazer, então, primeira região, você vai ter que estudar bem ambiental, porque as maiores reservas, de fato, da União, né, as maiores áreas ambientais da União se encontram, né? A Amazônia está na primeira região. Então, ambiental realmente é uma matéria que não dá para descuidar, não, para a magistratura federal. Essa especificidade que você citou de, na primeira fase, ter uma banca e da segunda fase adiante ser a própria comissão formada pelo tribunal. Isso ocorre nas 5 regiões? 5 regiões. Então, em todos os concursos para a magistratura federal, é dessa forma que ocorre. Salvo engano, Lorena, só o TRF da terceira é que eles mesmos, e acho que da quarta, acho que terceira e quarta, a própria primeira fase é feita por eles. As próprias questões são feitas por eles. Mas eu sei que a primeira, a quinta e, salvo engano, a segunda, de uns anos, no último concurso, já se valeu do antigo CESP, hoje Sebrasp, né? Eles contratam, eles fazem a primeira fase e depois quem toca o barco é a própria comissão instituída pelo tribunal. Todo o resto é com eles. Isso, porque como você citou aqui no Tribunal de Justiça do DF, pessoal, é assim. A primeira fase a gente contrata uma banca, a segunda e a fase oral e as fases seguintes é o próprio tribunal, né, a comissão formada por juízes e desembargadores daqui que fazem. Isso não é realidade nos tribunais estaduais, porque geralmente as bancas, seja a FCC, Sebrasp, ela toma conta do concurso por completo. Uhum. Aqui no DF também não é assim. Aqui nós temos a própria comissão da segunda fase adiante. Mas, Aline, entrando já numa reta final da nossa live, nós temos algumas matérias que eu nunca nem vi, né? Que eu nunca nem estudei, porque eu não quis, como eu citei, a área federal. E que já para a área federal, assim, a pessoa vai ter que ter um detalhamento. Uma delas você já citou, que é o próprio direito previdenciário, que eu não sei nem por onde começar a estudar direito previdenciário. E nós temos também a parte internacional
Sim. que e o direito econômico, financeiro, às vezes tem ali no edital da Justiça Estadual, mas o que vai mais pesado é para federal. Então, eu queria que você explicasse para a gente como é essa prática de previdenciário internacional e financeiro e o que é exatamente esse estudo dessas matérias. Olha, econômico e financeiro são duas matérias, na realidade, que estão ali complementando o edital. Eu acho que se você dominar a base, né? E financeiro, eu gosto muito de financeiro porque é o nascedouro do direito tributário, né? Então, não tem, ao meu ver, não tem como você estudar direito tributário sem ter mínima noção de direito financeiro, né? Mas as matérias, essas matérias, econômico e financeiro, é como eu digo, sabe, Lorena, não é ruim pra gente, né? É ruim pro examinador também, meu filho. Ele já estudou para concurso, né? Ele não tem essa afetação toda a matéria. É porque existem alguns assuntos, alguns conceitos que você precisa dominar na matéria, né? Por exemplo, se você quer estudar aprofundadamente direito tributário, você tem que saber um pouco de financeiro, né? Se você quer entender a atuação do Estado, né, nos termos do 173 da Constituição, você vai ter que entender quando ele se iguala ao agente privado, você vai ter que entender um pouco de direito econômico, porque isso afeta, né? Em que matéria? Direito administrativo, contratos, né? E a gente sabe que a União, que é a nossa viúva, a viúva da Justiça Federal, a nossa cliente, ela firma muitos contratos. Então, você vai ter que ter a base dessas matérias, pelo menos. E a base resolve. É lógico que numa demanda ou outra, na atuação, você precisa, você vai lá, você estuda, né? E por uma necessidade, porque depois que a gente passa, gente, a gente estuda. Aparece um processo, muitas vezes em audiência mesmo. Eu não tenho o menor constrangimento, sabe, Lorena? O advogado suscita uma lei, fala uma coisa, eu não sei, e eu digo, doutor, olha, eu não tenho o menor constrangimento de dizer ao senhor que eu não conheço esse dispositivo, eu não sei essa lei, porque eu não tenho essa pretensão de saber tudo, graças a Deus, né? Porque eu tenho medo de saber tudo, eu quero viver aprendendo o resto da minha vida, mas eu prometo que eu vou levar o processo, eu vou estudar e tá resolvido. Então, depois que você passa, você vai estudar. Você vai estudar, né? Direito internacional, como eu digo, eu sou a juíza federal JK, né? São 50 anos em 5, porque eu já fiz de tudo na Justiça Federal. Eu já fiquei em vara privativa ambiental, tem colega meu que tem 20 anos, nunca fez um júri. Eu já fiz um júri na Justiça Federal e atuei na primeira vara, aí no DF, que é quem tem a competência internacional, né? Que é quem faz naturalização, processo de naturalização, cumpre as cartas, né, que vêm para cartas internacionais, que vêm do STJ, pra gente, e é a gente lá na primeira instância que vai lá e faz cumprir, né, a determinação. Então, obviamente, você vai precisar muito de uma base maior do que em financeiro e econômico do direito internacional público. O privado é basicamente a lei de introdução às normas do direito brasileiro, né, a antiga lei de LICC, né? E resolve uma lida ali, um manualzinho, né? E dá para fazer tranquilo. Agora, direito internacional público, realmente, a gente precisa ter uma base mais estruturada, porque é cobrado, né? É uma matéria gostosa, é uma matéria legal, né? Então, geralmente, na minha banca, eu lembro que tinha um examinador que era a matéria do coração dele, então a gente tem que ter esse cuidado também quando vai para uma segunda fase, para uma oral, de dar uma olhada na banca, ver o que é afeto ao seu examinador para você caprichar, né? E é o tipo de matéria que você pega, logicamente, existem matérias que dá para você ir, né, com o pezinho nas costas, uma sinopsezinha, um manualzinho, ler a Constituição, porque não tem como fazer prova sem Constituição para concurso nenhum, né? Assim penso.
e resolve, sabe? Resolve. Eu acho que direito internacional público é que realmente você precisa ter uma estrutura um pouco acima dessas, diferenciadas, né? Acima, um pouquinho acima, um andar acima. E em termos de concurso público, tem previsão para a primeira região, para as outras regiões? A sexta região está aí. Então, você já tem notícia que vai sair mesmo a sexta região? Isso, ó. A sexta região é praticamente um fato, né? Ela Uhum. deve sair até o final do ano, né? Se tudo der certo e nada sair do compasso, se bem que em 2020 a gente fala essas coisas, tem que olhar para trás, acabou para ir para 3 vezes, né? É uma realidade. Né? O que a gente sabe é o TRF3 não tem mais como esperar, são mais de 90 vagas de juiz substituto. São Paulo, né? TRF3 é São Paulo, Lorena, como você falou aí do TJ de São Paulo. É a mesma, né? A mesma situação da Justiça Federal ali. Precisa de juiz. A vara de execução fiscal do TRF de São Paulo é um prédio, gente. É um prédio. A vara de execução é um prédio na Avenida Paulista. Né? Então, o TRF3 eu sei que eles não vão esperar mais. Esse ano foi um ano muito difícil para a Justiça Federal em termos orçamentários, porque, afinal de contas, quando caiu o auxílio moradia, isso foi retirado, ainda estava no orçamento de 2019 e 2020 seria o grande desafio da Justiça Federal. E eu creio que ano que vem, né, o TRF1 já estava se organizando para fazer concurso, mas aí veio a pandemia, veio a questão do TRF da sexta região, e eles precisam realmente resolver como é que vai ser feita nessa estruturação, porque, obviamente, existem pessoas que estão na região e que querem migrar para Minas, e aí vamos ver como é que isso vai se resolver. Mas eu boto fé que ano que vem seja o ano dos grandes concursos da magistratura federal. Eu acho que quando isso tudo passar, é o que eu vivo dizendo para os alunos, sabe? Vocês se mantenham estudando, né? Porque um dia vocês vão sentir falta desses tempos de pandemia. Poxa, estava em casa. Eu acho que ano que vem muita coisa mesmo. Por aí. Na magistratura estadual, nós temos alguns editais que ficaram suspensos aí para fazer ou não a prova, outros que estão falando que vai sair logo, como o do estado de Goiás, e outros dizendo que não vai sair. Por exemplo, aqui no Distrito Federal nós não temos previsão. Mas o que eu acho, assim, quando passar essa situação de pandemia, o volume, principalmente da justiça estadual, vai crescer muito. Porque vamos dar só um exemplo da área criminal. Nós estamos basicamente com quase todas as audiências suspensas. A gente não consegue concluir processos criminais. Claro que algumas coisas são feitas por videoconferência, a gente está tentando se adaptar, mas nada é igual ao volume de audiência que a gente tinha antes de março desse ano. Então, quando isso passar, que retornarem as audiências presenciais, nós vamos ter um boom de audiências que eu acho que talvez isso faça com que o tribunal, pelo menos aqui do Distrito Federal, pense em um concurso público, porque toda vara vai ter que ter um apoio ali por um juiz substituto, porque o juiz titular não vai aguentar o volume de trabalho, gabinete com audiências. Então nós temos que aguardar, como você falou, o pessoal tem que se manter forte. Eu acho que passando isso, tudo volta, as provas que estão suspensas vão voltar, os tribunais já vão começar a planejar os seus editais, mesmo que não tenha previsão agora, acho que eles vão acabar repensando por conta de volume de trabalho que vai ter após a pandemia. Também acho, eu concordo demais com você. E não bastando tudo isso, as demandas novas, né, Lorena? Tem as demandas. O meu Jeff está abarrotado de auxílio emergencial, sabe? Tem as demandas. Não bastando tudo que a gente já tinha, agora a gente tem demandas novas, né? Eu acho também que vai ficar insustentável, porque o que a gente tem é muito trabalho retido, né? Muito trabalho retido mesmo e fica desumano, né? O próprio tribunal, os tribunais sabem disso. Aline, e a gente termina então, a gente já está entrando nos nossos 40 segundos aqui finais. Eu vou despedir de todo mundo. Obrigada por terem ouvido. A gente tentou, pelo menos, conversar daquilo que é mais importante, tanto da teoria quanto na atividade de juiz estadual, juíza federal. Então, Aline, eu agradeço demais por você ter aceitado o meu convite e
tem aí 20, 30 segundinhos para você poder se despedir e falar com o pessoal. Querida, muito obrigada pelo convite, eu adorei. Vamos fazer isso mais vezes, tá? Com vinho, com café, né? E é isso, agradeço a todo mundo. Um beijo, porque o Instagram já botou a vassourinha, não foi, querida? Sim. Então, Tchau, gente. Tchau, Aline. Obrigada. Tchauzinho.